Olá, eu sou Arthur, psicólogo cognitivo comportamental e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é o último vídeo da série sobre mediação escolar. Então, como eu tinha comentado com vocês, né? O último vídeo é sobre educação positiva. E o que seria educação positiva? A educação positiva é derivada da psicologia positiva e não tem nada a ver com ficar falando coisas positivas ou ler livros de autoajuda, não é nada disso. Ela é chamada positiva pela questão matemática, seria mais ou menos assim, né? Pensa nos números positivos e números negativos. Os números negativos simbolizariam, por exemplo, os transtornos, os problemas de ansiedade, depressão, qualquer problema mental, né? Qualquer transtorno que gere angústia, ou que gere impedimento, ou que trave a pessoa, paralise de alguma forma. Então, se, por exemplo, uma criança tem algum problema com autoestima, ou algum problema com por exemplo, com algum transtorno, alguma ansiedade, ele estaria -1, -2, -3, ou seja, ele estaria negativo. À medida que ele vai se tratando e ele melhora esses problemas, ele passa a estar zerado, digamos assim, ele entra no zero. A psicologia positiva, a ideia dela é que você vá além, é que você busque o máximo das suas potencialidades, o máximo de bem-estar, de alegria e, por que não dizer, de felicidade. Então essa é a ideia. Por que surgiu a psicologia positiva? A ideia era exatamente essa. O fato de você não ter nenhum transtorno, nenhum problema, isso não significa que você está vivendo a plenitude, que você está vivendo o máximo que você pode. Você pode não ter nenhum problema psicológico, mas viver aquela vida tediosa, chata, não se arriscar, então todo dia você acorda às 7 horas, pega o trem, vai para aquele trabalho maçante, acaba o trabalho, volta para casa, e dia após dia, até o dia que você se aposenta e você vive uma vida medíocre. Medíocre no sentido de ser mediano, né? Quer dizer, nada extraordinário. Quando você poderia estar usando seus talentos e as suas potencialidades no máximo que você pudesse. E aí entra a educação positiva. Qual é a ideia da educação positiva? Vamos lá, acompanhe meu raciocínio. Se você está na escola, e você passa na escola 5, 7, 8 horas por dia, todos os dias, se esse lugar puder, além de te ensinar matemática, português, puder ensinar noções sobre autoestima, autorrealização, satisfação pessoal, motivação, bem-estar, imagina que tipo de pessoa confiante você vai ser quando sair da escola. Então essa é a ideia. E dentro da matéria de mediação escolar, eu ensino os mediadores a passarem isso para as crianças, a ensinar as crianças a ter autoestima, a ter satisfação nas coisas que fazem, a ter autorrealização, a serem confiantes, a estarem motivados. E é claro que, no final das contas, isso serve também para os mediadores. Eles acabam aprendendo, porque são coisas que servem para a vida. E aí existem estratégias, né, dentro dos critérios do que seja bem-estar, felicidade e como você vai aprender a lidar com isso. E algumas das características que a gente ensina as crianças a eliminarem no trabalho é, primeiro, a culpa, porque a culpa gera paralisação, gera estagnação. Então, a gente ensina técnicas para você se libertar da culpa, até porque, veja bem, se você fez alguma coisa errada no passado, você cometeu um erro, uma coisa é você aprender com aquele erro, é você olhar para trás e pensar, caramba, eu não tenho como voltar no tempo e impedir aquilo que eu fiz. Posso ter até magoado pessoas, coisa horrível, mas eu vou aprender a nunca mais cometer esse erro, nunca mais magoar pessoas dessa forma. Isso é uma forma de você lidar com a situação que passou. E não, ai meu Deus, como eu fui ruim, como eu fui horrível, minha nossa, eu não devia ter feito isso. O que acontece com esse tipo de sentimento? Ele te paralisa, ele te fragiliza, detona a sua autoestima e no final das contas você não aprende nada, você não muda. Outra questão é a preocupação. O que é a preocupação? Né? Como o nome diz, você se ocupar hoje de algo que pode ou não acontecer. Então você sofre hoje com algo, e muitas vezes é inevitável, com algo que talvez aconteça ou não aconteça, mas você já está sofrendo hoje.
Uma coisa é você aprender a se preparar. Por exemplo, não sei se amanhã eu vou ter muito dinheiro para poder fazer minhas coisas, como é que vai estar a economia no futuro. Então, o que eu faço? Parte do meu dinheiro eu vou guardar numa reserva para, se houver momentos de escassez, alguma coisa, eu poder, digamos assim, resolver esse problema. Eu poder ter dinheiro em mão. Outra coisa é você ficar, ai meu Deus, e se eu não tiver dinheiro no futuro? Ai, minha nossa, o que eu vou fazer? Isso é uma preocupação. Não te leva a nada. Tá? A outra é o medo. Quando eu falo do medo, eu não estou falando do medo, por exemplo, natural. Porque o medo serve para te proteger. Se você está com medo de uma situação potencialmente perigosa, esse medo pode te salvar a sua vida. Eu falo do medo de se arriscar. Sei lá, você foi convidado para uma promoção. E aí você não assume aquela promoção por medo de não conseguir, de não ser um bom profissional, de não dar conta. Alguém te convida para algo que você gostaria, mas você não vai por medo. Alguém te convida para ir para o exterior. Ai, mas e se eu não conseguir, se eu me perder por lá? E se eu não conseguir falar com as pessoas? Eu não falo o idioma deles. Então é uma coisa que você gostaria, mas você não faz com medo. Você está num relacionamento que está completamente destruído. Mas você não sai, não muda esse relacionamento, você não procura outro, com medo de mudar o seu status quo, de se arriscar por aí, de acabar arranjando uma pessoa pior ainda. Só que você não vê que, terminando esse relacionamento que já está destruído, você pode encontrar alguém melhor, viver a liberdade. Sim, coisas ruins podem acontecer? Podem, claro, mas ficar paralisado pelo medo é uma das características de estagnação e até de você não conseguir aproveitar ao máximo as suas potencialidades. As convenções, aquele eu tenho o que, preciso por causa disso, então você estabelecer regras para você seguir regras que não fazem mais sentido, e a necessidade de aprovação, fazer aquelas coisas só para agradar as outras pessoas, quando não é a sua vontade. Esses são alguns dos princípios da questão da educação positiva, ensinar a criança desde cedo, né, através de técnicas, como ela se liberta desses sentimentos ruins, e a outra é trabalhar ao máximo, descobrir quais são os talentos de cada criança e explorar para que ele avance, para que ele melhore o máximo que ele puder nesses talentos. Isso também, se ele perceber que ele é bom em algo, se ele puder desfrutar e trabalhar esse talento, vai aumentar a autoconfiança, a autoestima dele também. E ele vai se desenvolver muito melhor, não só na matéria que ele se sente bem e que ele sabe mais, como nas outras matérias, porque ele está se sentindo com mais autoestima, com mais autoconfiança, e aí todas as coisas melhoram juntos e ele acaba tendo um rendimento melhor em todas as matérias. Né? Então, é mais ou menos isso, que seria a educação positiva, né? E as técnicas, eu posso estar fazendo um vídeo maior sobre isso, se vocês tiverem interesse. Bom, gente, com esse vídeo eu chego ao fim dos vídeos sobre mediação escolar, a série sobre mediação escolar, tá bom? Gente, espero que tenham gostado da série. Quem gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, porque a próxima série vai ser só sobre habilidades sociais. Né, como eu falei, né, vamos aprender como o ser humano funciona, por que habilidades sociais é tão importante e por que saber se comunicar com as outras pessoas vai te trazer mais felicidade, mais sensação de bem-estar, mais autoestima. Né? Exatamente porque somos seres sociais e eu vou falar sobre todas essas relações sociais, não só com você, mas com seu pai, com a sua mãe, com seus subordinados, com todo mundo. Tá bom, gente? Então é isso. Um abraço. Se vocês, eu convido vocês a estarem se inscrevendo no meu canal, compartilhem, aperte o sininho para vocês receberem mais notificações. Tá bom, gente? Um abraço e até mais.